O que é essa declaração pública? É um documento que vai conter o resumo das informações dos resultados de exploração, recursos e reservas minerais. Então, quando esse sistema for implantado, esse Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas, né, que vai ser implantado pela ANM, quem quiser juntar essa declaração pública vai juntar um documento que vai conter o resumo das informações dos resultados. Não vai ser o relatório detalhado, entendeu? Vai funcionar mais ou menos pelo que eu entendi, igual o EIA-RIMA, né? O EIA é o estudo mais detalhado, quem é da área ambiental vai entender, e o RIMA é aquele documento que você disponibiliza aí publicamente para a sociedade, tá certo? Então, essa declaração pública, veja, é um resumo dessas informações dos resultados, que a ANM vai fazer a gestão. E aí, essas declarações apresentadas à ANM, a norma fala que vai ser por meio digital, mas que até onde eu sei não está implantado, mas enquanto não tiver implantado, você vai juntar pelo protocolo digital. Eu não sei, eu acho que sim, se vai ter um sistema específico para você juntar essas declarações públicas. É isso que eu acredito que vai acontecer, mas até onde eu sei, isso não existe ainda, tá? E para as declarações públicas, como eu falei, tem os critérios aceitos no Brasil, da CBRR, que faz parte aí do Comitê CRISCO. A entrega, então, é opcional, e essa declaração pública, como o próprio nome já diz, ela não vai ser sigilosa. E ela não substitui, isso tem que ficar muito claro, não substitui a obrigatoriedade da entrega dos documentos técnicos à ANM. Júlia, enviei uma declaração pública. Preciso apresentar meu relatório? Claro, óbvio, aqui está claro. O envio dessa declaração, que é opcional, não vai substituir a obrigatoriedade da entrega dos documentos técnicos à ANM que a gente está acostumado, tá? Obviamente, o documento técnico que você apresenta, o seu relatório, ele vai ter que ter coerência com essa declaração pública, se você enviá-la, ok? E por mais que você entregue um relatório e depois entregue essa declaração, isso tudo tem que estar coerente ali. Então, a norma fala que haverá meio eletrônico para entrega dessas declarações. Até onde eu sei, não existe um meio específico, mas por enquanto pode ser feito pelo protocolo digital. E essas declarações públicas serão disponibilizadas para consulta. Lembrando mais uma vez que a ANM não certifica. É por isso que existem esses comitês. É por isso que existem essas organizações como a CBRR. São organizações que elas vão colocar os critérios e selecionar aí os profissionais competentes, qualificados para fazer essas declarações públicas, tá? Então, a ANM ela não vai certificar, ela vai fazer a gestão dessas informações. A norma também traz os tipos de declarações. Então, tem a declaração de resultado de exploração, a declaração de recursos e a declaração de reservas, tá? Esses são os tipos de declarações públicas que a gente tem no nosso Sistema Brasileiro de Recursos e Reservas. E os critérios para a elaboração das declarações são os critérios, os princípios desses códigos internacionais, desses comitês internacionais, que é a transparência, a materialidade e a competência. Não vou entrar em detalhes, tem lá na resolução, tem no guia. Estou trazendo aqui para você entender aí, de modo geral, essa resolução. O que você tem que fazer, o que você deve fazer, para você também conseguir orientar aí, né, seja o seu cliente, se você trabalha com consultoria, ou se você trabalha numa empresa, ou se você é minerador e tudo mais. A entrada em vigor, então, 180 dias da publicação, a publicação foi dia 7 de fevereiro, né? Vai fazer 2 meses, então vai entrar em vigor daqui a 4 meses, dia 7 de agosto de 2022, ok? E aí, todas as vezes praticamente que você publica uma norma nova, você tem que fazer o que a gente chama das disposições transitórias. Porque, veja, eu tenho uma série de processos, uma série de documentos técnicos que não respeitavam essa norma com relação aos conceitos. Como que vai funcionar isso, né? Então, essa resolução, ela traz o que é chamado de disposições transitórias, ou seja, você está transitando, está mudando de uma forma para outra, e como que vai ficar isso, tá? Julie, e os documentos técnicos entregues antes da entrada em vigor da resolução? E aí, isso aqui, por mais que seja questionável, não vou entrar nesse mérito também, tá? Como vai ser tratado?
Então, veja, documentos entregues antes da entrada em vigor. Então, 6/8, se eu fiz a conta certa, mas eu acho que sim, 180 dias, tá? Da entrada em vigor, que vai entrar em vigor dia 7 de agosto, tá? Bem, então, se você entregou um documento técnico antes da entrada em vigor da resolução, o que vai ser considerado, tá? A reserva medida, o que você colocou como reserva medida no seu relatório, vai ser considerado como recurso medido. Lembrem-se, não vai haver mais reserva medida indicada ou inferida. Agora a gente tem recurso medido, indicado, inferido, reserva aprovada e provável. O que você colocou como reserva indicada nesse seu relatório vai ser considerado como recurso indicado e o que você colocou como reserva inferida como recurso inferido, tá? É assim que a ANM vai tratar. Isso aqui, gente, não é para fins de declaração pública, não, tá? É com relação aos documentos entregues. Se você for fazer uma declaração pública, né, aí você vai seguir o comitê, as regras da CBRR e tudo mais, né? E você tem que ser, logicamente, um profissional qualificado aí, né, competente para isso, registrado lá na CBRR e tudo mais. Tá, nos relatórios vai ser feito dessa forma. Nos planos de aproveitamento econômico, né, nos PAEs, como que vai ser considerado? Se for uma reserva medida e a porção for economicamente lavrável, vai ser considerado como reserva provada. Se for uma reserva medida que eu não provei que é economicamente lavrável, vai continuar sendo um recurso medido. Lembrem dessa imagem aqui. Lembrem dessa imagem aqui. Essa imagem é maravilhosa, muito boa mesmo. Continuando nos PAS. Se for uma reserva indicada com demonstração de economicidade, vai ser considerada reserva provável. E se for uma reserva indicada sem essa demonstração, vai ser considerado um recurso indicado. Então, o que a gente está falando é dessas disposições transitórias, ou seja, o que vai ser considerado pela ANM com relação a esses documentos técnicos entregues antes da entrada em vigor. Então, já falei dos relatórios, já falei dos PAS e outra disposição aí que a norma traz. Os titulares de concessão de lavra, quando atualizar PAE, apresentar relatório de reavaliação, fazer aditamento de nova substância, vai ter que aplicar os conceitos do artigo 4º, quais sejam esses que a gente falou: recurso, medida, indicado, inferido, reserva provada e provável. Então, Júlio, tem uma concessão de lavra. Vou fazer uma reavaliação de reservas e uma atualização do meu plano de aproveitamento econômico. E é após o dia 7 de agosto. Tenho que necessariamente, obrigatoriamente, utilizar agora esses conceitos trazidos pela Resolução 94, que é essa que a gente está estudando, então vai acabar, como eu já disse, reserva, medida, indicada, inferida. Eu estou repetindo, gente, porque eu descobri que a arte de ensinar é a arte de repetir, é assim que eu aprendo e é assim também que eu costumo fazer. Então, não vai existir mais reserva, medida, indicada, inferida, agora é recurso, medida, indicado, inferido e reserva aprovada e provável. Se você não fizer isso, a norma fala que seu processo vai ter exigência sob pena de indeferimento e sanção, mas não fala exatamente, só usa lá sob pena de indeferimento e sanção. Ótimo, então, documentos técnicos entregues antes da entrada em vigor, é isso aqui que eu trouxe para vocês, como vai ser considerado. E os documentos técnicos entregues após a entrada em vigor. Aí, após a entrada em vigor da resolução, dia 7 de agosto, você vai ter que, obrigatoriamente, nos documentos técnicos vinculados ao processo minerário, você vai ter que utilizar esses conceitos aí trazidos no artigo 4, que são os conceitos que a gente está estudando aqui na aula com relação a recurso e reserva, ok? E, obviamente, todos os outros aqui, todos os outros critérios, se for com relação a declarações públicas, tá?